Irmãos, o Paulo está conosco desde sexta-feira, no curso aqui de aconselhamento bíblico. E aqueles que vieram podem testificar o quanto foi uma bênção, o quanto nós aprendemos muito. Ele é o diretor hoje do Pure Life Ministers aqui no Brasil, tá? Que é uma extensão do Pure Life lá dos Estados Unidos, um trabalho que ajuda que trabalha com aconselhamento de homens que lutam com pecados sexuais, com mulheres também, mas com mulheres é mais por telefone, algo assim, tá? Não tem lá um alojamento para ela. No caso dos homens, sim. Eles ficam lá, às vezes, um programa de 6 meses, até 11 meses, às vezes, ficam literalmente internados lá, e aí são trabalhados à luz da Escritura, tá? E aí são pecados diversos, desde vício em pornografia até homossexualismo, e tem tido muitos relatos de pessoas que foram para lá e foram restauradas pela graça de Deus. Aqui no Brasil, esse ministério, ele é mais novo, tá? Tá o quê? 3 anos? 3 anos, e nesses 3 anos também eles têm muitas histórias de vitória, de bênção, que Deus tem realizado através da vida deles. Tá? Ele é o diretor responsável, ele vai poder talvez fazer um resumo breve aqui. Algumas pessoas não estavam no curso, tá? Mas é um ministério abençoado que tem feito diferença. E a nossa sociedade, talvez a sociedade ou a geração que mais tem lutado com pecados sexuais, tá? Porque a imoralidade hoje é quase que normativo hoje, tá? Desde a escola para todos os lugares. Eu sei que isso é uma luta que sempre teve, mas a nossa geração ela faz questão de fazer propaganda, de incentivar as pessoas a essas práticas. Então isso tem causado ainda mais problemas em todo tipo de desordem emocional que você possa imaginar. Mas sem delongas, meu irmão, você está com a palavra. Amém. Eu falo com o pastor Carlos, que para mim é um privilégio, uma alegria estar aqui com vocês, na igreja, porque essa igreja ela faz parte da nossa história, né? Ela entrou num momento importante, do ministério, momento que o Ayrton estava em dúvida ainda, sobre se nós deveríamos avançar, e foi muito interessante, quando vocês abraçaram, seguraram a ideia, do Pure Life no Brasil, mas quis o Senhor, direcionar o ministério lá para Brasília. E eu me lembro, que antes de nós iniciarmos, a nossa operação, antes de nós começarmos, nosso pontapé inicial, eu me ajoelhei aqui nesse púlpito, e eu não sei quantos lembram, vocês abençoaram, a nossa jornada e a nossa caminhada. Então eu tenho um carinho muito especial, por essa igreja, pastor Carlos, a família dele, a liderança, dessa igreja, porque eu me sinto profundamente abençoado, no ministério, pela participação de vocês, Foram parceiros, são parceiros de oração, de intercessão também por nós, e nós precisamos muito disso. Então, só atualizando um pouquinho, sobre o ministério, posso ir até 10h30? Até que horas? Até 10h30, E atualizando um pouco, de vocês, o ministério começou num sobrado bem pequenininho. A nossa capacidade máxima eram 5 alunos, mas, sendo bem honesto com vocês, nós não sabíamos ainda como fazer esse trabalho, Porque uma coisa é você aconselhar a pessoa e depois pedir para ela ir para a casa dela. Outra coisa é esses homens virem e morarem no mesmo lugar e você todos os dias aconselhar, você ministrar a palavra de Deus, você lidar com as inconsistências, do coração, você lidar com as questões de relacionamento, Eu lembro que no início, eu e o Fred, nós capinávamos, limpávamos, dirigíamos a Kombi, E quem já teve uma Kombi aí sabe como é que é divertido, Ter uma Kombi. Mas foi muito prazeroso o início, do ministério, essa caminhada. E uma das coisas que eu aprendi a valorizar na caminhada cristã
foi justamente os pequenos começos. E uma das coisas que eu aprendi é quanto menos Deus te dá no início, mais Ele está investindo em você. Então foram todas as dificuldades que nós precisávamos, né, lidar e enfrentar. E todas essas dificuldades, né, todos esses desafios, eles fizeram com que o nosso coração estivesse cada vez mais prostrado, né, em devoção a Deus e clamando realmente ao Senhor, né? Estamos realmente com Ele, né, nessa caminhada. A notícia boa é que há pouco mais de 1 ano e meio nós saímos desse sobrado e nós já estamos em funcionamento numa chácara. E de 3 alunos, né, que nós começamos, primeira turma 3 alunos, segunda turma 3 alunos, terceira turma 5 alunos, nós fomos para uma estrutura que nós podemos receber até 12 alunos. Então nós estamos avançando. Aos poucos, né, como Deus gosta, né, de trabalhar, eu costumo dizer que Deus ele não começa do muito, né? Normalmente quando você vê as histórias bíblicas, né, ele vem do pouco, trabalhando, né, o nosso caráter, preparando a gente, né, para aquilo que ele já enxerga, né, aquilo que ele quer. E eu louvo a Deus, né, por tudo que ele tem ensinado, né, nessa caminhada. E nós já temos, né, no nosso ministério 9 alunos. Nós já chegamos a 9 alunos. Paulo, são 12 vagas. Por que você não opera com 12 vagas lá disponíveis? Porque a minha estrutura não permite dar um atendimento de qualidade para 12 alunos. Ou seja, eu tenho as vagas, mas eu tenho uma equipe muito reduzida, uma equipe de tempo integral, para vocês terem uma ideia, era só eu e Josué. E agora, o Ricardo chegou para somar, né, com a gente. E existem outros pastores, né, da ICCR que nos dão apoio como conselheiros, mas eles não são de tempo integral. E nesse ministério, nós precisamos de pessoas em tempo integral para estar nos apoiando, né, estar caminhando conosco. Então eu conto com as orações de vocês. Para quê? Para que Deus envie obreiros vocacionados, porque é uma área bem delicada, é uma área bem desafiadora. E nós precisamos ter um coração realmente muito em Deus para poder ouvir as histórias que nós ouvimos todos os dias, suportar nessa carga, histórias de abusos, né, que essas pessoas sofreram ou que cometeram. E nós precisamos, né, dessa graça do Senhor para poder lidar com isso e continuar a nossa caminhada, estendendo essa graça, né, na vida desses homens. Amém? Então, muito obrigado. Eu preciso começar dessa forma. Muito obrigado pelo apoio de vocês. Nós precisamos, né, desse apoio, que ele continue, né, enquanto a gente vai avançando nessa caminhada. E uma última novidade excelente. Nós estamos muito próximos de comprar a chácara. Muito próximos de comprar a chácara. E assim, como isso? O ministério continua um ministério pobre no Brasil, né? Continua um ministério que depende realmente de parceiros ministeriais, mas nós estamos recebendo 2 ofertas que vão viabilizar isso. Tem um americano que Deus levantou, que ele deve estar aportando agora para nós algo em torno de $40 mil. Então a gente está falando aí de mais de R$200 mil. E tem uma igreja lá em Brasília que vai, até dezembro, enviar uma oferta de R$100 mil. Então, com o que nós já levantamos, né, com os nossos movimentos, a gente está cada vez mais perto, né, de conseguir comprar aquele lugar. E eu creio, se Deus permitir, até fevereiro, aquela chácara vai ser nossa. Amém? Sendo nossa, nós vamos poder investir, né, nas melhorias, na expansão. E a capacidade que aquela chácara tem, uma chácara de 5 mil metros, toda murada, com uma estrutura excelente, nós podemos construir uma estrutura nos próximos 5, 6 anos para recebermos até 80 alunos. Entenderam? Estamos avançando com muita humildade, com muita dependência de Deus, mas estamos avançando. Então, continuem acreditando na gente. Amém? Então, vamos entrar um pouquinho aqui nesse assunto. Vou pedir licença a vocês, né, para sentar. Ontem o dia foi um desafio, né, pastor? Eu acho que o quê? 8 horas, né? Quase 8 horas aí direto, mas foi muito bom, né, a gente poder meditar junto sobre esse tema. E só uma reflexão bem rápida, né? Nós optamos, né, nesse módulo de trabalhar
o conflito que duas cosmovisões têm quando se trata dos assuntos, né, de sexualidade. E nós podemos avaliar, né, a cosmovisão humanista, evolucionista, que é predominante hoje nas faculdades, na cultura, nas políticas públicas, né, etc. E nós temos uma outra cosmovisão criacionista, né? Então, nós temos esses dois paralelos. Isso é predominante, né, no Ocidente. E o que nós podemos identificar, né, nesses 2 dias de meditação? Que a cosmovisão bíblica é realmente aquela que traz a verdade absoluta, né, sobre o homem, sobre a vida, sobre o sexo, sobre a sexualidade e sobre tudo. Nós já sabíamos disso, né? Não precisava. Mas quando nós começamos a olhar para a sociedade, nós vemos que, inclusive, a maioria das igrejas hoje, ela tem sido influenciada pela cosmovisão humanista, né? Numa visão mais integracionista. E na nossa meditação a gente percebeu o seguinte: não dá para casar essas duas cosmovisões. Uma acredita que Deus não existe, o caminho dela é o caminho do homem e o objetivo é a satisfação dos desejos cobiçosos do coração do homem. A outra, existe um Deus criador, Senhor e soberano sobre todas as coisas. O caminho que ela manda seguir é o caminho de Deus e o alvo é a glória de Deus. Então, se você pede para que elas sejam unidas, aí eu pergunto para vocês, dá para fazer isso? Não dá. Não dá para fazer. A antropologia dessa é diferente, dessa, e por aí vai. Então, nós precisamos realmente, como igreja, entender, e não só entender, mas seguir com a nossa vida, né, na nossa caminhada, no nosso trabalho, a cosmovisão realmente que é verdadeira. Porque as duas não estão falando a verdade. Uma está falando a verdade e a outra está mentindo. E a pergunta que fica é, quem está mentindo? Deus ou o homem? E nós podemos meditar nisso, né, nesses 2 dias. O segundo ponto, né, que eu quero trazer aqui, só refletindo, né, sobre o que nós trabalhamos, é que culturalmente as pessoas acreditam que o pecado sexual ele é um problema masculino. Mas isso não é verdade, tá? Culturalmente a gente acredita, né, porque o comportamento masculino às vezes ele é muito mais explícito. Quando, na verdade, as mulheres, muitas vezes, elas são aprisionadas por fantasias. Fantasias românticas. E isso também leva a mulher a ter uma idealização dos relacionamentos de uma maneira errada, de uma maneira equivocada. E as mulheres passam a idealizar seus relacionamentos baseados na autossatisfação e não na glória de Deus. Então, era mais velado isso antigamente. E hoje, o comportamento feminino, no que diz respeito a práticas de imoralidade sexual, ele tem explodido. Ou seja, aquilo que antigamente era nutrido no coração e no particular, ou num pequeno grupo de amigas, agora está explícito, né, de uma maneira geral. Então, é um pecado, sim, que não escolhe raça, não escolhe cor, não escolhe condição financeira, não escolhe credo religioso, não escolhe espiritualidade. Ela ataca realmente o coração do homem, né, num ponto que é central, que é justamente a questão da nossa sexualidade, né, do sexo, do desejo sexual, do nosso corpo e por aí vai. Então, é um tabu que a gente precisa derrubar, porque sim, as mulheres estão extremamente suscetíveis, né, à mesma inclinação pecaminosa, né, do que o homem. E para vocês terem uma ideia, hoje tem explodido no Brasil o número de mulheres, né, que acima dos seus 45 anos, né, com mais de 20 anos de casamento, que estão se envolvendo, né, em casos amorosos. Os filhos cresceram, saíram de casa, ela muitas vezes caminhou naquele casamento se doando, né, para os filhos, e quando esses filhos saem de casa, ela vê ali, muitas vezes com o marido um estranho, e aí ela começa a viver casos amorosos. Então, o número de adultério feminino assim explodiu, né, no Brasil, existem várias estatísticas sobre isso. Então, são alguns pontos, né, que a gente precisa estabilizar, e a igreja precisa dar uma resposta. Quando você pensa, né, no movimento, né, globalista, né, e humanista, você vai perceber que a sexualidade é um tema central da agenda deles. E quando você pensa a nível de igreja, você vê que a sexualidade não é um tema central. É um tema, muitas vezes, que causa desconforto. É um tema que, muitas vezes, a igreja não quer tocar e não quer falar. E nós vimos nesses dias, né, em especial no sábado de manhã,
que a sexualidade, o sexo, o corpo, o casamento e família, eles têm um local central na cosmovisão de Deus. E nós, sim, precisamos capacitar os pais para lidar com essas questões. Se nós olharmos hoje para a sociedade de uma maneira geral e nós avaliarmos, toda essa disfuncionalidade, vocês poderiam perguntar, Paulo, e aí, você está vendo todo esse problema moral, toda essa situação que nós estamos vivendo na sociedade, cada vez mais violência, cada vez mais intolerância, cada vez mais irresponsabilidade, o que nós podemos fazer? Eu vou dar a minha pitada aqui. Qual que seria a minha ação? Eu investiria todas as minhas fichas em um negócio chamado casamento. Eu apostaria as minhas fichas em algo chamado casamento à luz das Escrituras. Eu bateria muito nessa tecla, na cosmovisão correta do casamento, porque o casamento ele é uma excepcional ferramenta de santificação e ele é uma excepcional ferramenta de discipulado na vida dos filhos da próxima geração. Era onde eu apostaria as minhas fichas. Eu viria isso, lógico, tudo isso com o fundamento que é Cristo. Tudo isso a partir da sã doutrina, a partir das Escrituras. Amém, meus irmãos? Essa seria a minha aposta, onde eu investiria todas as minhas fichas, para trabalhar nesse sentido. E hoje, eu quero trazer para a igreja, agora de manhã, que Deus colocou no meu coração, um tema que não dá mais para fingir que não existe, um tema que nós precisamos sim compreender e trabalhar, porque, dada a circunstância e a situação que o coração dessas pessoas se encontra, essas pessoas um dia vão entrar por essa porta. Elas vão precisar da verdadeira solução, que são as pessoas que se identificam de forma errada como transgênero. Então, hoje, a nossa meditação, ela vai ser o transgenerismo e a palavra de Deus. Amém? E, de novo, como nós viemos caminhando, inclusive instruindo os conselheiros bíblicos, nós vamos olhar desse prisma, das duas cosmovisões, porque tanto a cosmovisão criacionista quanto a cosmovisão humanista, evolucionista, elas oferecem uma solução para o problema. Então, a cosmovisão humanista, ela olha para o transgenerismo e ela diz algo. A cosmovisão criacionista, ela olha para o transgenerismo e ela dá uma outra solução. E o que a gente precisa meditar essa manhã, qual delas realmente dá uma solução honesta? Qual delas dá uma resposta que, de fato, vai resolver o problema e vai alinhar o coração da pessoa realmente em direção a algo que vai trazer paz, descanso e conforto para essa pessoa. Amém? Então, nós precisamos olhar isso. Porque hoje o mundo, ele diz, não, a solução está em mim. A solução está aqui. Nós vamos fazer o seguinte, nós vamos adequar o seu corpo aos seus sentimentos. Nós vamos pegar esse seu sofrimento que é real e nós vamos entupir você de hormônio, nós vamos fazer cirurgias para mutilar o seu corpo e adequar o seu corpo àquilo que você sente, àquilo que você pensa. Nós vamos gerar leis para que pessoas que se levantem contra a sua vontade, elas sejam punidas, presas e silenciadas. E nós vamos abraçar você com o verdadeiro amor, que é justamente aceitar aquilo que você é e te dar aquilo que você quer. Essa é a solução humanista. E, por outro lado, nós temos uma outra solução que a gente vai meditar ao longo da nossa caminhada. Vamos usar aqui um texto bíblico. Em si, eu não vou usar a exposição do texto, mas eu vou fazer uma aplicação direta, no que diz respeito ao problema. Colossenses 2, versículos 8 e 9. Colossenses 2, versículos 8 e 9. Tende cuidado, para que ninguém vos faça presa sua, por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. Porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Só vou dar uma ênfase aqui. Porque nele habita corporalmente toda a plenitude
da divindade. Segundo a Associação de Psicologia da América, visão humanista, né? Eles dizem que disforia de gênero, transgenerismo, é um fenômeno que descreve um desconforto profundo e permanente sobre o conflito entre o sexo biológico e a experiência psicológica e emocional do gênero/sexo de alguém. Então veja, eles dizem que a disforia ou transgenerismo, ele é uma incapacidade psicológica para suportar algo. Trata-se de um sofrimento e tensão que existe no coração de alguém. Então veja, é real esse sofrimento. Realmente essa pessoa ela está em conflito. Paulo, qual é a causa? São multifatores. Multifatores. Porém, um dos fatores mais predominantes hoje em dia é a questão da doutrinação. A doutrinação massificada da mídia, das escolas, né, de vários segmentos, né, que existem de governos, ela, na verdade, tem sido responsável, né, por influenciar, né, o pensamento de muitos jovens. Porém, um segundo ponto importante, né, é justamente a incapacidade, né, dos pais, né, e dos homens realmente de exercer a sua paternidade, né, na vida desses filhos. O homem ele carrega, né, de Deus essa autoridade de realmente afirmar a sexualidade dos seus filhos. Agora, como é que você ensina obediência? Obedecendo. Não é simplesmente no discurso, né? O evangelho que os nossos filhos enxergam é o evangelho que nós vivemos. Isso é muito mais forte, né, para o coração dos nossos filhos. Então veja que, e o ponto principal, eu diria que o principal problema que gera o problema moral, que gera todos os outros problemas, é o problema doutrinário, né? Usando inclusive Romanos 1. Tendo conhecimento de Deus, não glorificaram como Deus. Antes se tornaram nulos em seu próprio entendimento. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos. Então veja, antigamente eu até achava que o grande problema da sociedade era o problema moral, que esse era a mãe de todas as crises. Mas quando você lê ali Paulo, você vai perceber que o problema moral ele é resultado do problema doutrinário. As pessoas não conhecem a Deus. E uma das coisas que eu mais escuto lá no Pure Life Ministries, quando os alunos chegam, sabe o que é? Não, eu conheço a palavra. Vocês já ouviram isso? De gente que está em profunda rebelião? E nós dizemos o seguinte, você pode até conhecer a palavra, mas você não conhece o Deus da palavra. Faz diferença ou não faz? Faz muita diferença. Faz muita diferença. Então veja, há realmente esse conflito. E eu acredito que a igreja pode dar uma resposta espiritual para os problemas sociológicos. Então nós precisamos olhar esse problema à luz da solução que tem sido apresentada pela sociedade e à luz daquilo que a igreja pode oferecer como solução. Então veja, eles acreditam que há tanto sexo biológico quanto gênero na sexualidade. Isso é uma ideia de um camarada, um psiquiatra na década de 60 chamado Robert Stoller. Foi ele quem separou, né, linguisticamente essa questão. Quando Robert Stoller fez uma pesquisa de 10 anos em cima dos estudos do John Money, o que aconteceu? Os estudos do John Money não se confirmaram através da medicina, biologia, genética, epigenética, nem nada disso. Aí o Robert Stoller, ao invés de tratar o problema, né, dizer, olha, não faz sentido o que o John Money fez, o que o Robert Stoller disse? Ele sai do campo da ciência e ele vai para o campo da linguística. E quando ele migra para o campo da linguística, o que vai acontecer? Ele separa gênero de sexo. Então ele coloca o sexo como algo de ordem biológica, que inclusive precisa ser silenciado, e ele coloca o gênero como algo psicológico que deve ser respeitado. E aí o que ele faz? A confusão do coração dessa pessoa que gera o sofrimento, ele ao invés de resolver, ele na verdade potencializa. E aí vários outros teóricos das ideologias de gênero
pegam os estudos do Money, dele, e seguem nessa linha de linguística. Quando o crente entra na linha da linguística para esse debate, o crente perde. Porque esse campo ele é o campo errado. Porque na ciência você vai precisar de comprovação. Na linguística você entra no campo ideológico. Então quando o crente entra, não, só existe 2 gêneros, você já perdeu. Só existem 2 sexos. Se você entra nesse discurso deles para debater, você perde. Você tem que trazer o campo do debate para onde? Para o campo correto. Você tem que trazer para a ciência. E aí você vai ver que o que eles dizem ideologicamente não tem comprovação. E o pior, não resolve o sofrimento dessas pessoas, como nós vamos ver daqui a pouco. Então eles criam essa confusão a partir de Robert Stoller. O primeiro está impresso no nosso corpo e a nossa biologia, mas eles dizem ser irrelevante na discussão. Pois o que vale é o segundo ponto, pois o gênero, que é psicológico, para eles é uma construção social, baseada em multifatores como cultura, experiência, crença e sofrimento. E aqui nós precisamos estabelecer um ponto. Cosmovisão humanista. O sexo, ele é cultural. Cosmovisão criacionista, o sexo é criacional. Aqui, o sexo é psicológico. Aqui, o sexo é ontológico, teleológico. Aqui, o sexo é uma criatura do sujeito. O homem pode fazer o que ele quer. Aqui, o sexo é uma criação de Deus. E nós precisamos entender qual dos 2 pensamentos nós vamos seguir. Amém? Porque nós somos bombardeados desse pensamento aqui. Então, há um sofrimento real experimentado pelas pessoas que vivem o fenômeno. Elas realmente possuem conflito no coração para aceitar sua sexualidade como lhe é apresentada em seu corpo. O progressismo oferece uma solução que nega a biologia, nega a ciência, nega a Bíblia e abraça a ideologia. O cristianismo, ele oferece uma verdade absoluta, onde a pessoa compreende que o corpo e a sexualidade são uma criação de Deus e, portanto, uma dádiva, uma bênção, um presente de Deus que Ele nos deu. A nossa sexualidade, ela é um dom de Deus. É Deus quem escolhe e nos abençoa. Isso é a sexualidade. E ela cumpre um propósito, ela tem método, ela cumpre uma função no propósito eterno de Deus para a humanidade. Nesse lado aqui, ela não tem sentido, ela não tem propósito, ela não tem função. A única função da sexualidade é agradar o homem. E aí a gente começa a perguntar qual delas realmente é que faz sentido. Tá? Então veja que quando nós estamos aconselhando alguém nesse sentido, vai chegar um momento em que você vai direcionar essa pessoa a olhar para o corpo dela e receber o corpo dela como um presente de Deus, como uma dádiva, compreendendo todo o propósito que Deus tem. Amém? Então esse ponto, né? Estou falando das 2 soluções. Vamos ver qual que nós vamos apresentar, né? Então, é função primordial dos pais ajudar a criança no desenvolvimento da sua sexualidade, segundo Deus escolheu e imprimiu no seu corpo. Então veja que essa confusão no coração do jovem, inclusive para o estilo de vida homossexual, ele tem uma forte influência do casamento dos pais. Gente, eu não estou dizendo que é culpa dos pais, por favor. Mas a maneira como nós vivemos o nosso casamento pode trazer uma influência relevante para essa confusão, né, no coração dos filhos. Então nós precisamos tomar muito cuidado, né, com a maneira como a gente se relaciona, como nós, maridos, nos relacionamos com as nossas esposas. Os nossos filhos estão observando. De novo, o evangelho que os nossos filhos ouvem é aquilo que eles veem na nossa casa. Né? Não é na igreja, quando a gente às vezes está todo arrumadinho, todo bonitinho, dando glória a Deus, mas é no dia a dia, na vida comum, na vida ordinária, do simples do dia a dia.
É lá que eles vão olhar assim, poxa, o papai é um homem incrível. Olha, glória a Deus, eu vejo Cristo na vida do papai. Poxa, eu quero ser um homem igual ao papai. A mulher é a mesma coisa. Nossa, o papai é um cara incrível com a mamãe, ele trata tão bem. Ai, quando eu crescer, eu tiver a idade, eu quero me casar e eu quero que Deus me dê um homem, né? Que ame a Cristo como meu pai ama. Agora, quando de repente você não vive essa realidade, o que vai acontecer? O homem vai estar caluniando Cristo dentro do seu lar. Porque o que ele oferece na sua liderança não é uma liderança sacrificial, uma liderança amorosa, né, para a sua família. Não vamos aprofundar nisso, mas a gente conversou um pouco, né, durante esses dias. Então, há um impacto profundo. O pai, ele vai descobrir, peraí, é um menino, é uma menina. Então, vou dar nome de menino, vou dar nome de menina. Vou dar roupa de menino, vou dar roupa de menina. Vou ensinar a brincar como menino, vou ensinar a brincar como menina. E por aí vai. Né? E você vai instruir o coração como menino e vai instruir o coração como menino. Então, os pais têm um papel significativo dentro de toda essa dinâmica. É muito importante, é muito significativo, né? Essa questão. E quando os pais, de alguma forma, não têm esse entendimento, não têm essa compreensão, isso pode sim influenciar nessa confusão no coração dos filhos. Eu vejo muito isso. Quando eu vou aconselhar alguém que tem esse problema no seu coração, o que você vai perceber? Geralmente há uma confusão muito grande dentro da sua dinâmica familiar. Né? Mas principalmente, esse não é o principal motivo. O principal motivo é porque Cristo não é o fundamento da vida daquela pessoa. Né? Então, quando Cristo é restabelecido ali como fundamento da vida daquela pessoa, adivinha o que acontece com o comportamento? Ele muda. Então, veja, de novo, não estou colocando culpa nos pais. É relevante, mas não é determinante. O que é determinante na vida de um ser humano? Se Cristo é a rocha do seu coração. E isso dá muita esperança, né? Porque imagina, eu preciso ter uma família boa, que é o que a psicologia diz, né? Para que eu possa resolver meus problemas. Imagina se a gente dependesse disso. Imagina se a gente dependesse disso. Não, cara, é em Cristo que habita a plenitude da divindade, onde todas as coisas são restauradas e alinhadas no coração do homem. Amém? Isso aqui é fundamental da gente entender. E isso, para mim, traz muita esperança. Qual que é o grande absurdo da atualidade em relação a esse conflito? É o governo se meter na questão. Esse é o grande perigo. O papai governo dizer, não, eu vou resolver essa questão e eu vou dar cirurgias de mudança de sexo de graça pelo SUS, que a gente sabe que não é de graça, nós estamos pagando através dos nossos impostos. Eu vou punir quem se opor a você, eu vou tirar o filho do pai que não aceitar essa confusão no coração do filho. Olha que absurdo. Então, quem é que não tem nada a ver e não deveria se meter nisso? O governo. E isso, inclusive, gente, é uma consequência muito grave de quando nós, como povo, pedimos para o governo nos dar algo que Deus diz que o governo não tem que dar. Quando você examina, né, à luz das Escrituras, qual é o papel de um governo, qual é o papel de um governo? Ele deve nos dar justiça e ele deve nos dar segurança. Só isso. O governo não tem que dar casa, o governo não tem que dar saúde, o governo não tem que dar educação, o governo não tem que dar nada disso. Quando o povo diz, olha, o governo tem que me dar essas coisas, eu estou dizendo, governo, eu quero que você seja grande, eu quero que você me cobre muitos impostos e eu quero que você tire a minha liberdade. É isso que quando você pede algo que Deus diz que um governo não deve dar, é o que vai acontecer com o povo. Entendeu? Mas também não vou entrar nesse ponto hoje, só para que a gente possa entender. Cara, o governo não tem que se meter nisso. Isso é uma decisão de quem? Dos pais. Os filhos pertencem a Deus. E quem é que tem a guarda dessa herança na terra? Os pais. E quando o governo se mete, aí cria um problema ainda maior no que diz respeito a essa questão. Eu trouxe aqui no meu material uma matéria, né, do início do ano, onde 280 crianças e adolescentes, criança, gente, criança,
Se você botar 10 mil dólares de um lado, como um vídeo que eu vi, e botar 2 chocolates do outro, a criança vai escolher o quê? Chocolate. A criança pode escolher sobre o sexo dela? Não pode. Então, 280 crianças e adolescentes trans fazem transição de gênero no hospital da USP, em São Paulo. Então, isso é quando o governo se mete. Vamos ver o resultado disso. Pessoas com disforia têm uma tensão que precisa ser resolvida. Sim ou não? Precisa ser resolvido. Há um sofrimento em voga que não é resolvido com a aceitação desta tensão. E eu pergunto para vocês, é mais fácil mudar o sentimento ou mutilar o corpo? É muito mais fácil mudar o sentimento. Para vocês terem uma ideia, algo em torno de 90% das crianças que têm essa confusão, quando são acompanhadas corretamente e elas crescem, esses sentimentos, essa confusão, elas mudam. Entendeu? Ela muda. Naturalmente. Aquilo muda no coração. Só um grupo maior que teve um impacto, significativo é que precisa de uma intervenção mais severa. Mas veja, 90% do problema é resolvido só com o acompanhamento. Mas essa cosmovisão, devido ao lucro que dá, imagine uma criança de 4 anos tomar hormônio a vida inteira. Dá muito dinheiro, não dá? Imagine uma criança começar a fazer cirurgias, que vai ter que fazer algumas de reparação, a vida inteira. Dá muito dinheiro? Dá. As mulheres colocando silicone, dá muito dinheiro. Agora, imagine os homens também. Dá muito dinheiro. Isso amplia o share, o mercado. Então, veja que há uma mentalidade equivocada lá que realmente não está preocupado com a felicidade, com a glória de Deus, na verdade. Então, quando a realidade é manipulada, isso vai gerar uma série de problemas. Toda alteração ou mutilação que é realizada no sentido de impor a vontade do indivíduo ao corpo, causarão uma série de sofrimentos e novos problemas irão surgir. E eu vou ler para vocês que problemas são esses. Presta atenção. Problemas relacionados à transição. Não necessariamente a cirurgia, mas quando a pessoa começa a tomar hormônios, bloqueadores. Gente, vocês sabiam que uma das medicações que as crianças tomam são medicamentos de castração química para pedófilos? Vocês sabiam disso? Ninguém fala. Mas um dos bloqueadores de puberdade são medicações de castração química que os pedófilos tomam nos Estados Unidos. Mas ninguém conta isso. Quais são os riscos, os problemas que eles têm? Primeiro deles, altas taxas de HIV e prostituição. 28% dos transgêneros que foram de homem para mulher têm HIV. 18% dos homens que praticam sexo com outros homens, que não são transgêneros, 18%. Ou seja, o transgênero, homem, que faz a transição, ele tem mais chance de pegar HIV do que o próprio homossexual, que é um grupo de risco, para essa doença. Menos de 5% dos usuários de drogas e prostitutas possuem HIV. Ou seja, se você aceita fazer essa transição, você tem muito mais risco de adquirir HIV. Menos de 1% da população geral possui HIV. 30% dos transgêneros abusam de drogas e álcool. Uau, tem um problema aqui no coração ou não tem? Tem. Perdão, que eu perdi aqui a meada. Um estudo recente revelou que 34% dos transgêneros haviam injetado drogas nos últimos 6 meses. 1/3. Um estudo de 2011 revelou que 80% dos transgêneros em Los Angeles eram prostitutas. Riscos e arrependimentos relacionados à cirurgia. Agora eu vou falar da cirurgia. 25% que fazem a cirurgia têm vazamento da bexiga ou de fezes. A infertilidade é comum. Muitas vezes, há perda da função sexual por completo. Taxas de depressão significativamente altas, mesmo após a cirurgia.
Taxa de suicídio 20 vezes maiores, mesmo após a cirurgia. Taxa de mortalidade é 3 vezes maior do que outras pessoas. Sabe o que eles dizem? Não, é porque vocês, crentes, têm o discurso de ódio. Não é, gente. A cirurgia resolveu o problema? Sofrimento continua? Continua. Porque, gente, eles estão negando a realidade. Eles estão abraçando uma mentira. Tratamento de internação psiquiátrica, 3 vezes maior do que a população geral. Perigo nos usos de hormônio de forma contínua. Adquirem ganho de peso, doenças como hipertensão, ficam mais vulneráveis a derrames e trombose, coágulos sanguíneos como trombose venosa profunda, insuficiência hepática, mudança dramática de humor, hiperglicemia e resistência à insulina, taxas mais altas de mortalidade por câncer pulmonar e hematológico, principais problemas com falsos diagnósticos. 2009 a 2014 houve um aumento de 40% a 50% no número de crianças que desejavam mudar de gênero. A partir de 2015, esse número saltou para 100%. 80% dos jovens com problemas de gênero acabam aceitando seu gênero biológico, às vezes sem fazer nenhum tratamento. Os lucros são altos e a experiência dos profissionais ainda é baixa. As pessoas são empurradas para cirurgias de ressignificação de sexo, com pouco ou nenhum mérito para o diagnóstico. Ou seja, o diagnóstico está errado. A maneira como estão tratando isso, os governos estão tratando isso, está errado. A maneira como a indústria farmacêutica trata isso está errado. Todos os problemas são causados porque o sexo biológico não pode ser mudado. Gente, um homem faz uma cirurgia total de mudança de sexo. Ele se tornou uma mulher? Essa é a verdade. O que eu sinto muda a minha natureza? Não. Só tem uma coisa que muda a nossa natureza: a nossa salvação em Cristo Jesus. Lembram? As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. É só isso que muda. Aquela natureza por uma nova natureza. A gente morre a morte de Cristo e vive a sua ressurreição. Amém? É só isso. Qualquer outra coisa não é capaz de mudar realmente o que nós somos. É irreversível. É irreversível. Exato. É irreversível. Mas isso é interessante, não impede que eles vivam a masculinidade. Só que eles vão ser eunucos, né, do Senhor. Eu conheço 2 que realmente fizeram a cirurgia, se arrependeram no Senhor. Cristo passou a ser seu fundamento. E aí o que aconteceu no final das contas? Eles vivem como homens hoje, só que eles não têm mais o pênis. Mas assim, eles dizem: Deus me fez homem e eu vou viver como homem. Isso aqui é fruto da minha irresponsabilidade. Muito bem lembrado. O pecado gerou toda essa dificuldade para recebermos a criação de Deus como uma dádiva, como uma bênção, como um dom de Deus. E por isso há uma série de conflitos. Foi o pecado que introduziu na criação todo o processo de corrupção para lidarmos com a realidade. É o pecado, é o coração pecaminoso, o desejo cobiçoso que faz a gente distorcer a realidade, inclusive dos nossos corpos. 1 Tessalonicenses 4, 4, 5 diz assim: que cada um de vós saiba possuir o seu corpo em santificação e honra, não na paixão da concupiscência como gentios, que não conhecem a Deus. Então veja, não tem para onde correr. A sexualidade do homem é binária, macho e fêmea, sendo ela uma expressão da bondade do propósito de Deus. O caminho é levar as pessoas a receber a dádiva com gratidão e alegria, aceitar seu corpo como um presente de Deus
e descansar na certeza de que Deus é bom. Amém? O fenômeno transgênero é um desafio para a igreja dos nossos tempos. E, portanto, algo que precisa de resposta da igreja. O caminho é levar as pessoas a compreender que a vida não gira em torno das suas vontades, mas de Cristo. Ele é a plenitude corpórea da glória de Deus. A vida não gira em torno do indivíduo, mas sim de Cristo. Amém? Posso falar aquele aleluia, pastor? Não pode, né? Aleluia. Gente, eu tô animado aí. A plenitude da vida não está na autenticidade do eu. A vida não gira em torno de você, né? De novas descobertas interiores ou de quebra de tabus. A vida gira em torno de Cristo. O pastor começou. A gente nem combinou, né, a palavra do início aqui, né? O senhor nem sabia, mas olha só como está alinhado, né? Como o senhor realmente trabalha nisso. Então, a plenitude da vida, essa que acaba com esse sofrimento, né? É o quê? É nós estarmos reconciliados com Deus em Cristo Jesus. Perdoados, justificados, cheios da graça, cheios do amor de Deus e cobertos por todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Aleluia. Aleluia, gente. Aleluia. Cara, um cara como eu, que fez o que eu fiz, que cruzou as linhas que eu cruzei, ter o privilégio, né, de estar reconciliado com Cristo, perdoado, lavado, santificado, purificado, que em Cristo eu sou salvo. Eu tenho todas as bênçãos espirituais em Cristo Jesus, que Deus me ama por causa de Cristo, porque eu não sou amável. Mas em Cristo Deus me ama. Cara, isso é maravilhoso. Isso pacificou o meu coração. Quem conhece a minha história sabe o quanto isso é importante. Isso trouxe alegria para o meu coração, isso trouxe paz. Esse amor me constrangeu. Eu sou um homem extremamente constrangido por um amor impossível, né, que é esse amor de Deus que está em Cristo Jesus. Amém? Eu sei que cada um de vocês, né, passa por esse constrangimento todos os dias. E é isso que impulsiona, né, a gente devolver para Ele de volta o quê? Gratidão, amor e contentamento. Eu falo para os rapazes do Purilife, né, cara, o teu problema não é a pornografia. O teu problema é que Deus não é o seu tesouro pessoal. O teu problema é que Cristo não é o fundamento da sua vida, a razão da sua existência. Sua vida gira em torno de você e não em torno dele. O problema é que o teu coração é faminto, é sedento de coisas que não vão saciar. Mas quando o teu coração estiver contente em Cristo, se tiver contentamento em Cristo, acabou a guerra. Quando a glória de Deus é a base dos seus desejos, dos seus sentimentos, os seus desejos vão deixar de estar em guerra, vão deixar de estar em conflito, porque um prazer maior, infinitamente maior, pacificou o seu coração. Aleluia. Olha aí, pastor, um avivamento forte aí. Amém. A veia pentecostal está brilhando, pastor, hoje, olha. Está mais forte que eu. Vou segurar aqui. Em Cristo Jesus temos a resposta para todas as tensões e sofrimentos da vida. Tudo o que recebemos de Deus são presentes de Deus e os conflitos serão resolvidos quando abraçarmos esses presentes cobertos pela sua bondade. As pessoas em conflito com seu sexo biológico precisam ver essa plenitude na sua vida. Quando esses homens e essas mulheres entrarem por essa porta em grande sofrimento, eles precisam ver a plenitude de Cristo brilhando no seu rosto, brilhando na sua vida e brilhando no seu coração. Só assim eles vão acreditar. Só assim eles vão entender e vão dizer: eu quero essa plenitude para a minha vida. Esse é o grande desafio da igreja. Essa plenitude que eu prego, esse constrangimento que eu vivo, ele precisa ser real. Ele precisa ser palpável. As pessoas têm que olhar no seu trabalho,
no jogo de futebol, onde você estiver, eles têm que ver uma vida que adora o Senhor. Eles têm que ver uma vida que descansa e se alegra nessa plenitude. Eles têm que olhar para você e eles têm que enxergar Cristo. E quando eles olharem para a vida deles, ordinária, sem sentido e sem propósito, e eles enxergam Cristo na vida do cristão, eles vão dizer: eu quero isso, eu anseio por isso, a minha alma deseja isso. Esse é o nosso caminho. A gente não tem que ir para a rua ficar debatendo se o que é certo, o que é errado. Eles têm que ver Cristo em nós, a esperança da glória. É esse o nosso papel. Pequenos Cristos, falhos Cristos, mas que experimentam todo dia desse amor, dessa graça e dessa redenção. Todos os dias nós experimentamos por esse crescimento. E as pessoas precisam ver essa glória governando as nossas vontades, os nossos desejos e os nossos desejos. O testemunho da igreja precisa refletir essa plenitude para que os irmãos em conflito possam experimentar e vivenciar esta realidade que se apresenta para eles, até que Ele venha. Amém, meus irmãos? Pastor, 10h15, a gente tem 15 minutos. Não sei se quer abrir para perguntas ou se o senhor quer dar algum aviso, né, algum recado. Então, eu queria deixar vocês, né, à vontade, como nós fizemos, né, quem quiser fazer alguma pergunta ou quem quiser trazer alguma contribuição, né, para esse tema, eu acho que vai ser muito rico aí para a nossa caminhada. A irmã aqui, ó. Acho que tem que levar para ela aqui o microfone. Bom dia, irmãos. A questão de casal homossexual adotarem crianças, essa criança, com certeza, vai crescer daquele jeito ali também. Ela vai ter uma forte influência, né? Mas, assim, é muito forte por conta do ensino. E isso é o quê? É o governo se metendo. Esse é o governo se metendo. Nós estudamos esses dias que um dos fatores, né, da ideologia de gênero, da ideologia woke, né, e da teoria queer, eles entendem que as questões da sexualidade são uma estrutura de poder. O poder dominante é quem determina a sexualidade que deve ser vivida na sociedade. Então, a partir desse ponto, o que eles decidiram? Não, agora nós vamos ocupar as posições de poder, mudar as leis e impor a nossa vontade por meio da força, né, e da coação. O que é isso? O governo se metendo onde ele não foi chamado para se meter. E aí gera todo esse tipo de conflito, entendeu? E isso é novo, tá? Isso não é antigo, não. Essas coisas aí vêm... Essa história de casamento homossexual não é casamento, a gente meditou sobre isso. Casamento é uma criação de Deus, não é um casal, né? São duplas, né? Mas assim, eles ficam empurrando, por quê? Por conta da linguística. Então veja, não existe nenhuma lei que chama a relação homossexual de casamento. Mas como é que a mídia, a cultura chama? De casamento. Por quê? Pela linguística, eles querem implantar uma nova cultura, uma nova mentalidade. Então veja que o campo da linguística é o campo que eles martelam direto. E aí, se você começa a se opor, eles entram com leis para coagir você e forçar. A pergunta é, a gente se curva diante da estátua de ouro, ou da Babilônia, ou a gente vai para a fornalha. O problema é que muito cristão está se curvando à estátua de ouro com medo do que vai acontecer. Nós precisamos de uma geração de Sadraques, Mesaques e Abednegos, que mesmo sobre o perigo da fornalha a gente não se curva. É o mesmo espírito, gente, que estava na Babilônia naquele tempo, que estava em Babel, é o mesmo espírito, é a mesma espiritualidade. Não tem nada de novo no progressismo. Ele vem lá desde aquela época, desde Babel, ele vem até hoje aí nessa confusão. Acho que em relação à pergunta da Cristina, você colocou, isso é novo. De fato, eu acho que nós ainda, talvez não temos nem estatística para dizer
o que está acontecendo com essas crianças, porque isso é novo. Mas a preocupação, particularmente que eu tenho, é justamente com o que vai acontecer com o mundo, talvez daqui uns 20 anos. Porque você citou aí um exemplo de números absurdos, inclusive no Brasil, de crianças fazendo operação para mudança de gênero. Essas crianças ainda vão crescer e lá no futuro nós vamos ver o estrago disso. Aliado a essas crianças que mudaram de gênero, tem as crianças que foram adotadas por casais homossexuais. Essas crianças vão crescer, lá no futuro nós vamos ver o estrago disso. Mas a partir da estatística que já temos hoje, do que acontece com os homossexuais em termos de depressão, suicídio, esquizofrenia e outros transtornos, dá para se ter uma ideia. Bem, mas eu acho que ainda vai ficar pior. Por quê? Então nós vamos ter 3 grupos. Os grupos do LGBTQI+, porque é tanta coisa que ninguém consegue nem definir, cheio de transtornos emocionais. Temos o grupo das crianças que cresceram, que tiveram a mudança de gênero, e algumas vão se arrepender, como o Amós colocou aquela hora. Outros vão viver afundada na sua dor. Temos as crianças que foram adotadas por esses casais. Então, quando nós discutimos esse assunto, nós estamos, de certa forma, trazendo um alerta para a sociedade que alguns de nós vão viver nela e que os nossos filhos vão viver ativamente nela. Assim, não quero ser muito pessimista, mas não consigo ver diferente. Nós temos hoje um desafio que eu, particularmente, tenho medo de como preparar os nossos filhos para viver nesse mundo que eles vão receber daqui 20 anos. Alguns de nós, talvez, aí não vamos estar lá. E a igreja, como ela vai se preparar para atuar nesse mundo? Que provavelmente vai haver ainda mais leis para impedir de falar o que estamos falando hoje. Vai haver ainda mais coerção para nos impedir de discutir o que estamos discutindo hoje. Então, o que vem pela frente é de dar medo mesmo. Mas, encerrando a minha contribuição aqui, mais um motivo para a gente se agarrar com Cristo, para enfrentar o que tiver que enfrentar, e nos manter fiéis diante da pressão que tende a crescer, crescer e crescer. Exatamente. A nossa grande esperança, né, o nosso grande tesouro é justamente esse, é Cristo e o Evangelho. Por isso que nós batemos muito nessa tecla, Carlos, esse final de semana, porque assim, tem um pensamento predominante, que não é a verdade, e tem a verdade que há uma tentativa, né, muito forte de silenciar. Nós precisamos nos apegar a essa verdade com toda a força do nosso coração. E, como o Ayrton fez 2 anos atrás, né, numa conferência da CEBI, né, e o Paulo Tavares falou, como se nós fôssemos velas, né? Pequenas velas acesas, juntas, e há uma pressão muito forte para apagar essas velas. E o Paulo Tavares disse, olha, nós vamos ficar acesos em Cristo o tempo que for preciso. Até que talvez alguns sejam apagados, mas nós vamos ficar firmes na verdade do Evangelho o tempo inteiro. E, gente, agora não dá mais para brincar de ser cristão. Nós temos que levar a sério isso. E quando nós formos pressionados a nos curvar, nós vamos para a fornalha. E se Deus quiser nos livrar, Ele livrará. Se Ele não quiser, Ele não livrará. Mas a nossa vida vai ser do início ao fim para a glória de quem? Para a glória dele. Nós não vamos nos curvar à mentira. Nós vamos viver até o final a verdade. Amém? Pastor, o senhor falou que se fosse apostar
suas fichas seria no casamento. Para os homens que estão aqui, para as mulheres que estão aqui, o que o senhor indicaria para a gente começar a buscar, além da Bíblia, claro, nossa principal fonte de conhecimento, mais cursos, livros, qual seria o nosso principal pontapé daqui para frente, já que a gente absorveu esse conhecimento e sabe que está nas nossas mãos, instruir as crianças, instruir a igreja. O que a gente deve fazer? O primeiro ponto, principal, é transformar o conhecimento em virtude. Hoje eu vejo muitos pais que sabem o que está escrito, mas você não vê o que está escrito na vida deles. A Bíblia é suficiente. Só que a Bíblia, o conhecimento bíblico com a ação do Espírito Santo, não tem como aquele conhecimento não virar virtude. É isso que a gente tem que fazer. Aquilo que eu sei precisa virar virtude, precisa virar prática, precisa virar vida comum, vida ordinária. Olha só, não é o extraordinário, é o ordinário mesmo. Se Deus diz que ser homem é isso, é assim que eu serei, capacitado pelo Espírito Santo. Se Deus diz que ser mulher e esposa é isso que eu serei, capacitado pelo Espírito Santo para poder seguir isso. É esse o ponto. Conhecimento nós temos, mas nós não temos a prática. Nós estamos muito ocupados com muitas coisas e nós estamos entregando muitas vezes nossos filhos para outros. É só isso, que aquilo que eu sei precisa virar virtude. É assim que a Bíblia diz que uma pessoa é sábia, né? Tiago, capítulo 3, 13, vai dizer: quem é sábio e entendido? Que mostre pelo seu bom procedimento, em mansidão de sabedoria. Mansidão é um coração amansado pelo Espírito Santo, onde você está sujeito a Deus em todas as coisas. Lembram da imagem do homem? O que é o homem biblicamente? Cordeiro e o leão. O cordeiro para as coisas de Deus e um leão para defender aquilo que Deus entregou ele para ele defender. Pastor, um testemunho. Eu tive, agora recentemente, teve um pessoal fazendo pesquisa, né? E foram lá num centro de candomblé. E aí, tudo. O pessoal pegou e falou assim, mas você vai? Eu falei, mas moço, 2 palitos. Inverteu o assunto, eu prego. E nisso daí nós fomos lá. E o que me deixou mais abismado foi que o dono do centro lá, o dono do terreiro, era casado e tinha adotado uma filha, uma menina que devia ter uns 9 anos. E dentro dessas particularidades todas, ele comentou a respeito, porque ele sabia que eu era crente e ele estava comentando que o pessoal botava fogo lá no negócio dele, os crentes derrubavam muro e fazia coisa assim. Aí eu falava assim, irmãos crentes, eu pensava comigo, irmãos crentes devagar demais da conta, moço. Eu já tinha patrolado tudo, mas principal, oração mesmo e as outras coisas, eu nunca vi ele comentar que os caras faziam lá. Mas era mais barbárie. E com relação à criança, ele comentou, teve um problema com a minha filha na escola. Aí, mas, primeiro, ele citou 3. Primeiro, mas por que no dia da reunião aqui veio 2 pais seu e não veio nenhuma mãe? E isso daí foi no dia da reunião. Só que depois que acabou a reunião, aí na outra semana, o mesmo fato, na outra semana, o mesmo fato, e num desses já teve briga. Essa é uma incidência. Aí, no outro dia lá, foi aquela conversa lá do Exu. Aí, mas o Exu é de capeta, não, de chifre, né? É de chifre, de rabo, e ele tem um garfo, e ele é aparentemente com Satanás e tudo, e é aquilo que reporta tudo. Mas é isso que você acredita, é nisso? E insistentemente acabou em briga. Aí teve que apartar a criançada, chegar lá, alguém explicar lá as coisas tudo dentro.
E isso, eu estava vendo vocês falando aí tudo, a questão da criança, né, do casal adotar a criança, eu peguei e falei, essa ainda está com mais problema ainda. Que além de ser adotado pelos dois, ainda faz parte lá do terreiro ainda. E isso daí a gente não vê no externo, não sai no jornal, não tem postagem, né, disso, mas isso está inserido lá dentro. Isso está inserido lá dentro. E é uma coisa melindrosa, porque é criança, nós estamos falando de uma menina de 9 anos de idade. E com a lei, com tudo. E como que começa a resolver essa problemática? Porque é novidade, e criança não tem negócio, não. O pai dele lá não é pai e a mãe é pai também. É mais ou menos isso que tem acontecido nesse cotidiano. Eu gosto muito, né, do livro de Neemias, quando ele fala da reconstrução dos muros, né, de Jerusalém. E tem um trecho que me falha agora, eu não lembro se está no capítulo 4, ali o 6, mas tem um momento que ele diz o seguinte: eles tinham uma grande obra, né, para fazer. Eles tinham uma grande obra, né, para fazer. E Neemias, ele dá um comando, né, para o povo. Cada família deveria fechar a brecha em frente à sua casa. Esse trabalho, gente, não é um trabalho de um pastor. Esse trabalho não é o trabalho de uma igreja. Mas esse trabalho é um trabalho onde cada homem e mulher aqui, casados, líderes, né, de sua família, né, auxiliadores de sua família, eles devem olhar as brechas que estão no seu lar e fechar essas brechas. Se nós todos nos levantarmos como famílias cristãs, fecharmos as brechas nos nossos casamentos, fecharmos as brechas no relacionamento com os nossos filhos, fecharmos as brechas nas nossas famílias, cada um, o que vai acontecer, gente? A gente fecha e levanta esse muro rapidinho. Foi assim que ele conseguiu. Não foi que o Sambalate, Tobias, né, e o Gesem ficaram assim impressionados que foi tão rápido, porque não é o trabalho de um homem. Cada um de nós, em especial os homens que estão aqui, é tomar uma decisão, porque Deus colocou uma mulher de Deus, né, do seu lado para lhe auxiliar nisso e dizer, vamos fechar as brechas dentro das nossas famílias. Se nós fizermos isso, gente, o muro vai ser colocado de volta e a gente vai poder lidar com isso aí com mais força, né, e mais preparados para lidar com essas questões. Amém? 10h32, pastor. Tá bom. Mais um. Oi, pastor. Tá. Pastor, só uma colocação, ver o que você pode falar sobre isso. Você falou ontem sobre 2030, Canadá, o que está por vir, né? De que forma que isso, né? O que você pode falar sobre isso? Por quê? Diante da sua fala hoje também sobre o governo se metendo, né? E crianças, a gente vê que Canadá, a data 2030, nós temos, por exemplo, uma Copa do Mundo daqui 2 anos que vai estar lá. Tivemos uma Olimpíada agora que, diante de uma abertura, né, aberração que nós, né, o mundo assistiu. E vinculado a isso, né, fazendo assim esse apanhado dessas coisas que a mídia, através de governos que vão querer, né, estão fazendo, implantando, ou seja, falar num linguajar mais popular, empurrando goela abaixo, né, a todos nós, principalmente aos cristãos. O que você poderia falar sobre esse movimento que você citou do Canadá ontem, 2030, essa agenda, né? Não sei se você me compreendeu. Não, entendi. Eu não vou conseguir entrar em muitos detalhes, porque senão eu ia precisar de bom tempo. Mas, assim, eu acho que todo mundo, boa parte, né, dos cristãos em especial, vem acompanhando, né, um movimento que a ONU fez desde que ela foi criada, né? O grande desafio da ONU, qual que é? É estabelecer um governo mundial. Esse é o alvo deles.
Então, eles têm uma agenda. Essa agenda ela seria cumprida aí desde 2011. Mas eles não conseguiram, então eles prorrogaram para 2030. Então, qual que é o grande alvo deles? Um governo global, um governo mundial. E eles querem realmente estabelecer controle, né, sobre a população de uma forma geral, ou seja, um grupo pequeno controlando a população de uma maneira geral. Eles querem fazer isso por meio da liberação sexual, eles querem fazer isso por meio do controle, né, da questão dos alimentos, e eles querem fazer isso por meio do controle, né, de moedas, de uma moeda global. A tendência natural qual é? É o dinheiro do mundo todo, segundo o que eles querem, né? Ele seja um dinheiro e esse seja um dinheiro virtual. Né? Não tenha mais dinheiro físico. Se você for hoje, por exemplo, na Inglaterra, já existem grandes redes que não aceitam mais dinheiro em papel, é só em cartão e outras questões. Por que que isso facilita? Carros elétricos, né, também é um dos movimentos dele, até 2030, 2050. Que eles já estão preparando as metas, né, para 2050. Porque o carro elétrico é mais fácil de você encerrar a fonte que cede, entendeu? A questão do carro elétrico também ela é interessante porque começa a afetar onde os árabes, por exemplo, ganham mais dinheiro. Existem vários pontos, mas eu estou tentando centralizar aqui num ponto, né? Eles querem realmente estabelecer controle. Não sei se vocês veem, né, há um discurso sobre o agronegócio, né, que o agronegócio, na verdade, é ruim. Eles querem acabar com o agronegócio. Inclusive, esse ano houve um grande movimento dos produtores rurais da Alemanha, da Holanda. A mídia não mostra isso, que a mídia faz parte, né, da agenda. Mas o que que eles querem? Porque eles querem centralizar a distribuição de alimento. Como é que você consegue controlar uma população? Controlando os recursos financeiros e controlando o alimento. Se você não apoia, você não ganha comida. Se você não apoia, eu confisco o seu dinheiro. Imagine, se você tem 10 milhões de reais de papel na sua casa e bloqueiam suas contas bancárias, como a gente está vendo, né, acontecer, você consegue se virar. Agora, imagina se o dinheiro de papel não serve mais. Então, eles conseguem anular, bloquear quem se opõe a eles, né, por meio dessas questões digitais. 2 anos atrás, o Klaus Schwab, que é da família Rothschild, né, que é um desses caras envolvidos, ele disse que a próxima pandemia mundial vai ser digital. O que que significa isso? Vai haver um apagão na internet geral. Vocês conseguem identificar o que que é isso? Você tem dinheiro no banco, você não vai conseguir movimentar, você não vai conseguir comprar, você não vai conseguir fazer nada. Né? Então, mas o alvo qual que é? Eu não vou entrar nesses detalhes. Senão parece filme de teoria de conspiração. Mas assim, detalhe, eles querem um governo global. O que que é isso interessante para nós cristãos, né? Jesus Cristo veio num momento de globalismo, onde o Império Romano era quem controlava aquela região do mundo conhecido. Esse novo globalismo agora, ele viabiliza o quê? E aí, assim, é só uma aposta minha. Provavelmente toda essa situação, a gente sabe que não é sem a permissão de Deus, senão eles não fariam nada, é proporcionando um novo globalismo para uma segunda vinda de Cristo. Então, assim, eu como crente, eu me apego muito a uma palavra, né, de Jesus Cristo quando ele fala sobre os últimos dias. Jesus Cristo, ele diz o seguinte: quando essas coisas vos sobrevier, é chegada a vossa grande redenção. É chegada a vossa grande salvação. Então, assim, parece que eles estão ganhando, mas na verdade eles estão perdendo. É a mesma coisa da cruz de Cristo, né? Parece que estavam ganhando, quando na verdade estavam levando uma surra. Deus é soberano, Deus está no controle, o povo de Deus está nas mãos dele. O que que a gente vai fazer? Viver o Evangelho. Viver firmemente o Evangelho. Amar Cristo com toda a nossa força, com todo o nosso coração. E onde nós estivermos, nós vamos anunciar as boas novas do Evangelho. É isso que a gente vai fazer diante dessa situação. Porque a gente sabe, né, o jogo, a gente já sabe o resultado final. Às vezes a gente não sabe de uma jogada ou de alguma coisa, mas a gente já sabe o resultado final, não sabe, pastor? A gente já sabe o resultado. É vitória para a gente. É vitória para os crentes. Então a gente não deve se preocupar. Mas eu encorajo vocês a se antenar um pouquinho, né, sobre essas questões, mas não ficar bitolado nisso. É continuar orando, é continuar vivendo o Evangelho, pregando o Evangelho e anunciando as boas novas. Amém?